Olá! Era uma vez Suméria, uma estudante que cursava o último ano do curso de Direito. Certo dia, Sibéria, sua irmã, que estava prestes a se casar, perguntou a Suméria o que era processo de habilitação para o casamento e quais os documentos que ela teria que juntar a esse processo. Sem saber o que responder, Suméria procura você, um especialista ou uma especialista em direito de família, para que a ajude nesta resposta. E aí, você saberia ajudar Suméria? Se você não sabe e quiser saber a resposta, fique conosco. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma Vez Direito. Não esquece de se inscrever e dar o like no vídeo, para ajudar esse canal a ajudar mais pessoas como você. Também é importante que você ative o sininho para receber nossas atualizações e deixe seu comentário abaixo, para que o YouTube entenda que o vídeo é interessante e indique a outras pessoas. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é Processo de habilitação para o casamento. Conceito, requisitos e documentos. Então, vamos ao tema? O processo de habilitação tem a finalidade de comprovar que os nubentes preenchem os requisitos que a lei estabelece para o casamento. É por meio dele que as partes demonstram, com a apresentação dos documentos exigidos, que estão em condições de casar. O processo de habilitação busca constatar a capacidade dos nubentes para a realização do casamento, a inexistência de impedimentos matrimoniais, a inexistência de causas suspensivas, e dar publicidade, por meio de editais, à pretensão manifestada pelos noivos, convocando as pessoas que saibam de algum impedimento para que venham se opor. Para a celebração do casamento, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos. O primeiro deles é o consentimento dos nubentes, o qual é manifestado perante a autoridade celebrante, que deve ser competente para presidir a solenidade. O segundo requisito é a celebração na forma da lei, a qual prevê todo o procedimento para a realização de um casamento existente, válido e eficaz. É importante ressaltar que o artigo 1514 do Código Civil ainda se reporta ao casamento entre homem e mulher, trazendo como requisito a diversidade de sexo. Contudo, como vimos no vídeo sobre conceito, natureza jurídica e princípios do casamento, o vídeo que está no card acima, este requisito foi afastado pelo STJ, que admitiu expressamente as uniões homoafetivas. Se você não viu o vídeo, assista para entender melhor esta questão. Seguindo os nossos estudos, cabe esclarecer que, além de verificar a presença dos requisitos essenciais do casamento e da capacidade dos nubentes, o processo de habilitação permite o exame de situações que possam, de algum modo, ameaçar a ordem pública, como no caso de parentesco próximo dos nubentes, proibindo-se a realização do enlace para preservar a eugenia e a moral familiar. Possibilita ainda evitar uniões decorrentes de outras circunstâncias prejudiciais ou em que existam defeitos impossíveis de serem supridos ou sanados. Ok? Entendido até aqui? Então, vamos seguir analisando agora os documentos necessários para o processo de habilitação para o casamento. O artigo 1525 do Código Civil determina que o requerimento de habilitação para o casamento
será firmado por ambos os nubentes de próprio punho ou, a seu pedido, por procurador e deve ser instruído com os seguintes documentos: certidão de nascimento ou documento equivalente, autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiverem, ou ato judicial que a supra, declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar, declaração do estado civil, do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos, certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento transitada em julgado, ou do registro da sentença de divórcio. Obviamente que a documentação exigida depende da situação da pessoa, como por exemplo a certidão de óbito para os casos de nubente viúvo ou viúva, da sentença declaratória de nulidade quando o casamento anterior for nulo, etc. Mas para entender melhor, vamos analisar esses documentos de forma separada, começando pelo requerimento de habilitação. Conforme vimos do artigo 1525 do Código Civil, o requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, de próprio punho, ou, a seu pedido, por procurador. Os noivos devem requerer a instauração do processo de habilitação perante o cartório de registro civil do seu domicílio. Se os noivos forem domiciliados em município ou distrito diverso, poderá-se processar o pedido perante o cartório de registro civil de qualquer dos domicílios. Se os noivos forem analfabetos, o requerimento será assinado a rogo com duas testemunhas. Mas o que é assinatura a rogo? Assinatura a rogo é o ato pelo qual uma pessoa solicita a outra pessoa para assinar em seu lugar determinado documento. O ato é realizado na presença do profissional do cartório e de duas testemunhas qualificadas. E como é feito esse tipo de assinatura? Bem, após coletar as assinaturas, o profissional do cartório coletará a digital daquele que não assina, devendo identificar por extenso a quem pertence aquela digital. E quando ocorre esse tipo de assinatura? Este tipo de assinatura pode ocorrer quando o signatário não sabe assinar ou não pode assinar por algum outro motivo justificável. Entendido? Seguindo então o artigo 1525, também dispõe que não basta apenas o requerimento de habilitação. É necessário instruí-lo, ou seja, juntar ao processo os documentos exigidos pela lei, sendo o primeiro deles a certidão de nascimento ou documento equivalente. Documento equivalente pode ser a cédula de identidade, título de eleitor ou passaporte, por exemplo, uma vez que tais documentos somente serão obtidos mediante a apresentação da aludida certidão. A certidão de nascimento ou documento equivalente tem como finalidade comprovar a idade núbil dos nubentes para o casamento. A certidão também apura se os noivos têm mais de 70 anos de idade. Atenção! Não existe idade máxima para casar, ou seja, não há limite de idade para o casamento de pessoas idosas. Porém, o fato de os nubentes terem mais de 70 anos torna o casamento obrigatoriamente no regime de separação de bens, nos termos do artigo 1641, inciso 2 do Código Civil.
ressaltando também que para a obrigação do regime de separação de bens, basta que um dos cônjuges tenha ultrapassado esse limite de idade. O próximo documento que deve ser juntado ao processo de habilitação é a autorização das pessoas sob cuja dependência legal estiverem os nubentes menores ou incapazes ou ato judicial que a supra. Trata-se aqui da autorização por escrito dos pais ou responsáveis pelos nubentes menores ou incapazes. Se os nubentes não contemplam a idade de 18 anos, devem apresentar a autorização por escrito dos pais ou tutores, ou prova do ato judicial que supra essa autorização, ou a comprovação da sua emancipação. Quanto à necessidade de autorização e à necessidade de ato judicial que supra a autorização, detalhamos isso no vídeo Capacidade para o Casamento, o qual convidamos o estudante a assistir, no card acima. Importante registrar que a pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbil poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador, nos termos do artigo 1550, parágrafo 2º do Código Civil. Desta forma, não há impedimento para a habilitação ao casamento de pessoa com deficiência, caso ela tenha condições de exprimir sua vontade e o faça de forma clara e inequívoca perante o oficial do Registro Civil, que não deverá negá-la. Lembrando que a curatela afetará somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não alcançando o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, nos termos do artigo 85, parágrafo 1º da Lei 13.146 de 2015. Outro documento exigido pela lei é a declaração de duas pessoas maiores, parentes ou não, que atestem conhecer os nubentes e afirmem não existir impedimentos. A finalidade desta declaração é completar e ratificar a identificação dos contraentes e reforçar a prova da inexistência de impedimentos para a realização do casamento. Como a própria lei autoriza, esta declaração pode ser assinada por familiares, derrogando a proibição genérica do artigo 228, inciso 5 do Código Civil. Atenção! O fato de constar do processo de habilitação a aludida declaração não obsta à oposição de eventual impedimento na forma da lei. Ok? O próximo documento referido na lei é a Declaração do Estado Civil, do domicílio e da residência dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos. Este documento, que recebe o nome de memorial, destina-se a uma perfeita identificação dos nubentes e deve ser assinado por eles. A declaração esclarecerá se os nubentes são maiores ou menores, solteiros, viúvos ou divorciados, devendo os viúvos informar se há filhos do primeiro casamento e os divorciados exibir certidão do registro da sentença. Ainda, se o casamento anterior de um deles foi anulado, devem informar onde e quando ocorreu. Devem também declarar se ambos têm domicílio na localidade ou se um deles reside em outra localidade, o que terá influência para a publicação dos proclamas. A declaração oferece condições ao oficial do Registro Civil para aferir a existência de eventuais impedimentos ou causas suspensivas. Por fim,
O Código Civil ainda se refere à certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou anulação do casamento anterior ou do registro da sentença de divórcio. A exigência tem por objetivo evitar o casamento de pessoas já casadas, que caracteriza o impedimento do artigo 1521, inciso 6º, do Código Civil. As pessoas que já foram casadas só poderão contrair novas núpcias se demonstrarem o falecimento do seu cônjuge, se exibirem sentença que anulou seu casamento anterior ou a certidão do registro de sentença de divórcio. A certidão de óbito do cônjuge falecido busca demonstrar o estado de viuvez do nubente que pretende se casar. Mas e se a morte do cônjuge ocorreu no exterior? O cônjuge viúvo deverá prová-la mediante a juntada de certidão obtida no país em que se verificou a morte. Esta certidão deve ser traduzida para o português por tradutor juramentado, não podendo ser suprida por justificação processada no Brasil. E se o assento de óbito não foi lavrado porque o corpo desapareceu, por exemplo, em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe? Nestes casos, a certidão poderá ser substituída por sentença obtida em declaração de morte presumida, sem decretação de ausência, nos termos do artigo 7º do Código Civil, ou em justificação judicial requerida perante o juiz togado, nos termos do artigo 88 da Lei 6.015 de 73, a Lei de Registros Públicos. A mesma situação vale para os casos em que o cônjuge estava em perigo de vida e é extremamente provável a sua morte. Nos casos de nulidade ou anulação do casamento anterior, deverá ser juntado ao processo de habilitação para o novo casamento a certidão do trânsito em julgado da sentença. Já em caso de divórcio, não bastará apenas a certidão do trânsito em julgado da sentença que decretou o divórcio. É necessário juntar certidão do registro desta sentença no cartório de registro civil em que o casamento se realizou, porque somente com esse registro se produzirá efeitos nos termos do artigo 10, inciso 1 do Código Civil e artigo 32 da Lei 6.515 de 77. Ok? Entendido? E aí, você conseguiu ajudar a nossa amiga Suméria a responder as perguntas que a irmã dela fez? Se conseguiu, parabéns! Se não conseguiu, vamos à resposta. Como vimos, o processo de habilitação é o procedimento utilizado para os nubentes comprovarem que preenchem os requisitos que a lei estabelece para o casamento. É por meio dele que as partes demonstram, com a apresentação dos documentos exigidos, que estão em condições de se casar. E quais são os documentos exigidos? Nos termos do artigo 1525 do Código Civil, os documentos exigidos são certidão de nascimento ou documento equivalente, autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiverem os nubentes menores ou incapazes, ou ato judicial que supra esta autorização, declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecer os nubentes e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar, declaração do estado civil, do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos, certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento transitada em julgado ou do registro da sentença de divórcio.
E onde os nubentes vão requerer habilitação para o casamento? Eles vão requerer habilitação para o casamento no cartório de registro civil de seus domicílios. Se os domicílios forem diferentes, pode-se requerer em qualquer um deles. Ok? Entendido? E com isso, encerramos o nosso vídeo sobre processo de habilitação para o casamento, conceito, requisitos e documentos. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto. Não perca os próximos vídeos sobre a complementação da matéria. Agradeço muito sua companhia e desejo muito sucesso em sua vida. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações, deixe seu comentário abaixo, que é muito importante para nós, e compartilhe o vídeo. Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!